fica. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. A gente sumiu. Deixa eu ficar aqui bem. Aqui, pronto, legal. Mais pra frente. Ai, cadê o boneco na frente? Credo, seu malvado. Pra gente ficar aqui visível, pra todo mundo ver. Calma, daqui a pouco a gente coloca aí os focos. Aí, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Começamos aí mais um domingo do nosso Festival de Atividades Gratuitas. O festival está acontecendo até o último final de semana de outubro, com atração às sextas, sábados e domingos. Nosso festival é composto por 4 categorias. Uma das categorias é o Sonora, que é show de músicas e bandas de músicos e bandas de Brasília. Papo de Coxia, que é o espetáculo de teatro com o debate no final. Nós temos o Encontro e Pensamento, que é a nossa palestra de diversos assuntos, diversos temas, mas sempre ali voltado para a área cultural, para a área de formação de artistas, de forma geral. E nós temos o Fanfarra. O Fanfarra, que é esse evento que está acontecendo agora, é um sarau artístico que o selecionado do dia, da noite, o selecionado faz uma apresentação de abertura e no final o palco é aberto para a gente também fazer nossas intervenções, tá bom? Então, a gente tem aí até 4h50 com nossa queridíssima selecionada da tarde, eu sempre quero falar à noite, da tarde. Eu vou deixar vocês agora em boas mãos, tá? Vamos, nossa querida Ari, poetisa, que é a selecionada das 16 horas, que daqui a pouco tem outros, graças a Deus. Vai abrir agora o nosso sarau, o nosso fanfarra. Então quero que vocês recebam com muito amor, com muito carinho, Ari Poetisa. Boa tarde para todo mundo. Bom, antes eu vou fazer uma introdução, porque talvez vocês não tenham acesso a esse tipo de poesia que eu vou recitar. E aí talvez seja algo muito impactante assim de primeira, né? Bom, primeiramente, eu sou a Ari Poetisa, eu sou basicamente organizadora de 2 batalhas de Taguatinga, batalha de rima, então eu tô falando do movimento hip hop, né, no geral. Então eu sou organizadora da Batalha da Dimas e a Batalha da Fonte, que é batalha de freestyle, e eu também sou poetisa de slam. Então as poesias que eu vou recitar para vocês hoje, elas são poesias específicas para slam, que é batalha de poesia falada. Então, basicamente, geralmente essas poesias elas vêm com denúncias, elas vêm para informar sobre algo e denunciar ao mesmo tempo algo que acontece basicamente nas periferias. Geralmente é o nosso intuito do slam. Mas também eu depois vou soltar algumas poesias que são poesias mais livres para vocês entenderem que eu consigo fluir bastante em vários tipos de poesia. E aí eu vou recitar para vocês a primeira poesia, que ela fala basicamente qual é o meu vulgo. Meu vulgo é Ari, mas meu nome é Yara. Por que eu cheguei em Ari? Então basicamente ela conta um pouco da minha trajetória. E ela é assim: Yara, Ira ou Ari, comemorando mais um ciclo,
mas sem as pessoas que eu queria compartilhar. É difícil entender um luto quando não é você que está nesse lugar. E é nas minhas pequenas conquistas que o caos se potencializa e eu começo a surtar por não poder ver o sorriso da minha velhinha. Ao se orgulhar, tento ressignificar todo ano o pesar. Sempre me falam que o tempo cura tudo, mas o tempo só fez essa dor piorar. Quero ver explicar para uma criança de 10 anos que ela tinha que superar. A arte salvou a minha vida e foi num livro de 300 páginas que tudo começou a aliviar. Comecei a destrinchar todo o meu ódio na escrita. Confesso que às vezes até eu mesma me perdia. Dei trabalho para minha família, mas ninguém dentro da minha casa me entendia. Vivia igual peteca sem saber em qual casa eu moraria. Não me sentia pertencente a lugar nenhum e eu nem mesmo me reconhecia. Mas tudo mudou no leito do hospital. Enquanto meu irmão nascia, no dia que eu olhei nos olhos dele, eu entendi que eu ia precisar ter perspectiva de vida, pois jamais deixaria ele passar pelo que eu passei. Olha que eu nem imaginava todas as fitas que eu ainda passaria. Colecionei traumas nessa vida, tem feridas abertas ainda, mas ver meu irmão crescer vale a pena todo dia. A Yara de 10 anos não se reconhecia no espelho e hoje nós ressignificou isso. Hoje eu me reconheço. Tá viva é um privilégio, mas saber que a literatura salvou a minha vida, isso não tem preço. Hoje eu agradeço a mamãe Oiá por me guiar, pois passei por várias tempestades sem fraquejar. Sou poetisa antes mesmo de me imaginar, mas o que eu escrevo não é para ser vendido, e sim para me comunicar e te incentivar a buscar algo na sua vida que te dê motivo para continuar. Essa é a primeira poesia. A segunda poesia, eu fiz ela, geralmente nos slams eu não tenho esse costume de explicar as minhas poesias, mas aqui até para trazer um novo sentido para vocês também. Essa próxima poesia, eu escrevi ela a partir de vivências que eu vi várias mulheres passando e algo que me incomoda. Então, se essas mulheres hoje em dia elas não são poetisas e elas elas não têm coragem de colocar isso em voz, eu como poetisa, eu me sinto à vontade para poder fazer isso por elas. Até porque é uma forma também de estar ajudando ali a próxima, que a gente está vendo por perto e a gente não pode ajudar às vezes diretamente, mas a gente pode passar a mensagem. Como poetisa, eu acho que esse é meu dever, né? Passar a mensagem. E ela é intitulada como Ilusão Paternal. Que porra é essa de paternidade patética? Enquanto a mãe corre para cuidar do filho, o pai tá na rua na gandaia. É cabaço que fala e ainda paga de rei da coitada Holândia. Toma vergonha na sua cara. De um lado, uma mãe com o filho no colo. Do outro lado, o pai com uma bebida no copo. Vê essas fitas me indigna. Porque o meu pai também me fez e depois decidiu que não estava preparado para ser pai. Ver as mulheres ao meu redor se matando, de trabalhar, de estudar, cuidar do filho, tentar não surtar, me indigna. Quando que vocês homens vão se responsabilizar? Fez filho? Bora trabalhar e cuidar? Pediu mínima patifaria, espero que se resolva na justiça. Infelizmente chegar a um ponto desse é humilhante. Até parece que a mulher faz o filho sozinha. Sinto muito meu filho. Também já fui filha um dia. Tenho vergonha do meu pai, toda a ausência que ele deu, de tudo que faltou e minha mãe preencheu. Vergonha de um homem que não deu respeito nem à mulher que ele amou um dia. Imagina pra uma filha que ele nem queria. Não queria, mas fez. Não paga pensão, aluguel, não vê o filho mais de um mês. Qual foi, paizão, nota 100? Uma nota que sempre se transforma em álcool, mas nunca em talco. Bate no peito e fala que é homem, mas não passa de um cabaço, que não cumpre com as suas obrigações. Hoje eu dou voz a essa poesia para todas as mães fodas da minha vida, que tem que conviver com homens imprestáveis, que nem para fazer o mínimo servem. O homem é o que mais aborta. Pensão não é esmola. Ser presente é o mínimo. Deixa de história. Se você não quer ser mais um desgosto, agiliza. A vasectomia tá na hora.
poesia, eu fiz ela baseada em figuras paternas. Geralmente, a gente vive hoje na periferia um grande número de casos de crianças que nascem sem o nome do pai, na certidão. E às vezes até nasce com o nome do pai, mas não é uma pessoa boa, e muitas vezes com padrastos. Então, essa poesia ela veio dessa vivência da minha vida. E ela é intitulada como Os Pontos daquela Cabeça doeram mais em mim do que em você. Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto, meu amor por você não é pouco. Se for preciso eu dou minha vida por ti, sou capaz de Não. Eu não sou obrigada a ter compaixão por um homem que quando se estressava minimamente levantava a sua mão ou a sua voz. Você vai me ouvir. E foi na ausência da minha fala que o ódio tomou conta de mim e da situação, por ver as pessoas que eu amo se desmerecendo por conta de um infeliz que parecia que o único prazer da vida dele era destruir todo o sentimento afetivo que existia ali. E ainda tem parente que diz que eu tenho que agradecer por você ter sido a única figura paterna que eu pude ter, mas eu vou te dizer que se fosse para ter uma figura paterna tão deplorável assim, eu preferia nem ter. Eu não ia morrer. 24% das crianças do Brasil nascem sem o nome do pai na certidão. Infelizmente eu faço parte do 1% que tentou preencher o vazio de um pai biológico, o vazio de uma certidão em homens como você. Mas relaxe, paizão, eu nunca vou ser como você. Não foi um exemplo para mim e quem dirá é um exemplo para você. Queridíssimo, pra gente poder fazer a abertura de palco. Então, assim, eu sei que tem vários artistas aqui. Tem. Eu sei que uns sabem que são, outros não sabem, outros vão ficar sabendo agora. É assim que funciona. Então, eu vou estar convidando vocês pra poder estarem ocupando o palco. Licença. E aí você pode fazer. Obrigado, Ari. Licença. Ari, eu queria que você se apresentasse um pouquinho sua jornada, sua trajetória. É porque, enfim, você recitando suas poesias, a gente já sente, identifica, né? O artista identifica os pressupostos dele e tudo mais, mas eu queria dar que você te desse essa liberdade de você contar um pouco da sua história, de onde você é, a sua idade, sua jornada, enfim, eu queria que você falasse isso um pouco pra gente. Bom, primeiramente eu me chamo Yara Beatriz, eu sou nascida aqui no Distrito Federal, eu vivi a minha infância basicamente em Taguatinga, né? Tanto no Areal, que é hoje onde eu resido, tanto em Taguatinga Sul, na Vila Dimas em específico. Então, o meu lado poetisa, ele na verdade demorou um tempo para eu poder me descobrir como poeta, na verdade. Naquela mesma linha de raciocínio de a gente nasce artista, aí a gente faz um monte de arte assim na infância, mas a gente não sabe o nome do que a gente está fazendo. Porque muitas vezes a gente não encontra, por exemplo, uma escritora. Na minha infância eu não tive contato com alguém que fosse escritora, então como que eu ia saber que eu poderia ser uma escritora? Não tinha como, porque eu não tinha acesso, na verdade. Então acabou que em 2017 eu sempre comecei a escrever assim, tipo, e as minhas poesias elas sempre foram nessa pegada das poesias que eu apresentei. De um desabafo, sei lá, tô indignada com tal coisa, eu vou escrever, então para aliviar a minha cabeça, sempre foi um desabafo, tipo um grito de socorro mesmo, poesia. Mas minhas poesias antes, elas funcionavam da seguinte forma, eu escrevia, colocava na gaveta, não mostrava pra ninguém, porque meus amigos nenhum era da arte, então eu não mostrava pra ninguém e ela ficava escondida. E isso dificultou um pouco o processo, né, pra eu poder identificar o que eu fazia, quem eu era, e isso dificultou muito, principalmente o ciclo de amigos que eu tava inserida, né, porque sempre foi um ciclo onde todo mundo fazia um monte de coisa, mas ninguém fazia arte, na verdade. Então isso foi dificultando. E aí, como eu disse, né, eu comecei a escrever em 2017, eu basicamente passei por várias áreas culturais, tanto da dança. A dança foi realmente a parte assim que eu mais consegui encontrar pessoas no meu meio que estavam inseridas. Então foi um pouco mais fácil de me inserir. Na poesia não. Na poesia eu comecei a recitar poesia quando eu entrei para a organização das batalhas de rima, né? Que os meninos ficavam, você não rima. Mas você recita poesia, eu sei que você escreve, então apresenta. E eu, não vou apresentar, não vou.
E aí nessa brincadeira toda, acabou que um dia eu falei, não, eu vou apresentar. Aí eu apresentei a poesia e desde então a gente abriu dentro do espaço das batalhas de rima a roda de poesia. Então agora sempre tem a batalha de rima, depois de um tempo a gente para, a batalha de rima acontece, a roda de poesia, todos os outros poetas podem estar apresentando um som, apresentando poesia, depois a gente retorna para a batalha de rima. Então foi também um espaço que eu encontrei de levar a poesia para as batalhas de rima. Porque eu via que muito MC que manda freestyle, eles são muito bons na poesia. Eles só não sabem, basicamente. Tipo, eles têm poesia, mas eles não se inserem nos espaços. Porque, querendo ou não, hoje em dia o movimento hip hop, os elementos, eles são muito separados, né? E aí acaba que a poesia, ela entra como conhecimento. E geralmente quando a gente fala de conhecimento, o pessoal acha que a gente está falando só de palestra. Intelecto, né? Não, intelecto. Exatamente. E a poesia não, ela faz parte do conhecimento, tem toda uma estrutura. No slam já, como eu disse, esse ano fazem basicamente 4 meses que eu me inseri como poetisa mesmo, assim, dei a cara e falei, gente, eu sou poeta. Enfim, me chamem de poeta. E aí, nesses 4 meses eu participei de umas 10 edições de slam. E aí, da mesma forma que em Batalha de Rima a gente tem as pré-seletivas, aí tem os regionais, e sai um representante para representar a gente no DF, no estadual, que seria, tipo, vai do estadual do DF e vai pro nacional. Então, da mesma forma que tem esse Batalha de Rima, tem esse slam. E eu não sabia, porque eu ainda, tipo, eu cheguei no slam engatinhando, né? Tipo, eu sabia que tinha ali o slam, mas eu não sabia o que era o slam. E aí acabou que um dia eu vi um anúncio assim no Instagram, eu falei, gente, eu vou nesse slam. O que é isso? Vou descobrir o que é isso. E aí eu fui, que aí inclusive foi o slam que a Mei é a nossa primeira representante, poetisa, nos slams e ganhadora. E a gente tá falando de uma mulher ganhadora. Então foi algo que tipo, me chamou mais a atenção de ir lá. E ela que organizava esse slam, que era o slam quebrada. E outra, ele acontecia em Taguatinga. Então, teoricamente, ele na minha quebrada, né? E aí eu fui, e aí eu descobri que o slam era só pra mulheres, antes eu não sabia disso. E aí eu participei, e aí nessa edição eu participei e eu ganhei. E eu já fiquei tipo assim, oxi. Eu falei, ou esse pessoal quer muito me acolher, ou eu sou realmente boa nisso. Mas, tipo assim, eu não sabia ainda qual era das duas opções e eu fiquei na dúvida. E todo mundo muito simpático, todo mundo conversa com todo mundo. Tipo, o ambiente foi muito acolhedor mesmo. E aí, beleza, não sabia que tinha premiação. E aí tinha premiação, foram 3 livros a premiação e nesse slam estava valendo a última vaga para participar da edição final deles, para sair 3 poetisas dali representando aquele slam. E eu não sabia disso. E aí eu tinha ganhado a vaga e eu fiquei, gente do céu, e agora? Eu vou ter que descobrir como que funciona tudo isso, como que eu vou representar? Como? Não sei de nada. E aí eu fiquei tipo, muito com essa pressão na cabeça, né? Como que eu vou representar um slam? Eu não sei nem como surgiu um slam. Pronto, acabou a vida. Eu tive que sentar e estudar. Tive que estudar da onde veio o slam, por que o slam existe, como que ele chegou no Brasil, para eu poder me sentir confiante para poder falar, não, vou representar vocês. E não só pegar a vaga de outra poetisa, porque tinham várias poetisas muito boas. E aí no slam funciona como? É uma batalha que não é igual a batalha de rima, né? Não é, por exemplo, eu batalhando aqui com você. Eu venho, faço minha apresentação. São 3 rodadas. Eu faço minha apresentação. São 5 jurados. Eles vão ficar com uma plaquinha. Eles dão a nota de 1 a 10. Podendo dar a nota da forma que eles quiserem. O jurado, ele não tem um preparo técnico para fazer isso. O melhor jurado é aquele que nunca escutou poesia. Porque a batalha do slam não é sobre a poesia mais estruturada, a melhor dicção, a melhor performance. É sobre como eu consigo tocar as pessoas. E aí acaba que tipo, já quebra muito o ego assim, do poeta. Não tem como o poeta construir um ego e ficar, nossa, sou invencível. Não, porque às vezes o casinho vai lá e dá 10. Aí beleza. Aí o nosso fotógrafo vai lá e dá 5. Por quê? Porque eu impactei ele mais do que ele. E isso acontece muito. Então acaba que não tem como a gente ir criando ego em cima disso. E também no slam, o pódio não é um ganhador. Porque a gente não fala que aquele poeta que ficou em primeiro lugar, que ele é o vencedor. Na verdade, a poesia dele teve mais destaque. Mas, de fato, ele não é o vencedor porque a gente conta num pódio de 3 pessoas. Então, nunca tem um campeão. Sempre é um pódio. E esse pódio, ele sempre é variável.
E aí, hoje em dia, o movimento do slam aqui no Brasil, ele é muito pequeno ainda, ele não é consolidado, né? Tipo, as batalhas de rima já tá começando a ser algo bem mais consolidado. E aí acaba que nisso a gente só consegue mandar um poeta ou uma poetisa para representar a gente. E aí nesse ano, depois que eu entrei no slam, gostei muito, eu falei, nossa, acho que eu finalmente achei meu lugar. E aí eu encontrei a minha e-mail, e aí eu falei, caraca, a minha e-mail, ela é escritora. E aí foi onde eu comecei a ter acesso de tipo, gente, eu posso escrever e não morrer de fome. Literalmente, tipo, eu posso fazer isso, então, nossa, eu posso trabalhar com a arte, com a cultura. Tipo, tem vários outros meios. E nesse processo todo, eu já me encontrava fazendo faculdade, né? Tipo, dezembro eu vou me formar em arquitetura. Então eu já tava num tempo que eu tava tipo assim, gente, agora, tipo, estudei 4 anos e não me identifico mais com o que eu tô fazendo, mas não tem como mais eu ir pra trás. Como que eu vou? Como que eu vou, entendeu? Tipo, jogar todo o dinheiro e esforço que a gente fez pra poder conseguir ocupar uma universidade fora só porque eu não me identifico. Não é sobre isso. Que é algo que eu sempre falo, né? Que a vida ela não é feita só de sonhos. Se fosse, tava ótimo, mas infelizmente ela não é. E aí, nesse processo eu encontrei a Meimei, eu conversei bastante com a Meimei, já participei de vários projetos com ela, que pra mim já é uma honra, justamente por toda a bagagem que ela tem de conhecimento. E aí, conversando com ela também, conversando com a Lela também, que ela é bem inserida na parte da cultura, né? A Lela do Cerrado. Eu conversei com ela e ela falou assim, não, Yara, mas você faz arquitetura, tem tudo a ver com cultura. Tem tudo a ver com FAC, tem tudo a ver com edital. Eu falei, nossa, como assim? Aí ela foi me explicando, né, que eu fui fazer um curso de produção cultural lá no Jovem Expressão. Sim. E aí ela foi falando, não, mas geralmente a gente precisa de uma planta de palco, uma planta de iluminação, e você sabe fazer isso. Então tem tudo a ver. Você só precisa se profissionalizar nessa área. E aí foi onde tudo começou a realmente fazer um pouco mais de sentido. Eu, nossa, velho, agora eu vou me formar, já tenho pra onde correr, entendeu? Tipo, depois que eu me formar, eu já sei o que eu quero fazer. Na verdade, não vai ser construir casas. Sim. É isso, não vai ser isso. De repente você constrói espaços culturais. Exatamente. Olha só. Exatamente. E aí, nesse processo foi onde comecei a ressignificar várias coisas, né? Desde quando eu entrei nas batalhas de rima, aí sempre a gente também vê muitas crianças e a gente sempre quer inserir as crianças, às vezes elas não querem rimar, mas elas assistem. Então a gente preza hoje eu prezo por trazer a cultura como informação. Não só como uma forma de me beneficiar. Porque é muito fácil eu ser a poetisa que venho aqui, ganho um cachê e não faço nada pra vocês, faço o mínimo e vou embora. Mas hoje em dia a área ela surgiu para poder trazer a cultura com conhecimento. Independentemente de qual área que for da parte cultural que eu tô falando. E aí nesse processo de slam, acabou que eu ganhei nessa vaga, fui pra final do Slam Quebrada, e aí na final do Slam Quebrada ficou eu e a Keondela, que é outra poetisa muito massa, ela lá da Ceilândia, muito boa mesmo, sério mesmo. E aí ela ficou em segundo lugar e eu fiquei em primeira na final. Então eu ganhei a minha vaga pra participar no estadual do DF, tipo, lá no primeiro slam que eu fui. Hoje em dia, esse slam da Meimei, ele nem tá mais em atividade, que ela foi agora cuidar de outras áreas da vida dela, né, como artista. E aí acabou que eu já entrei como, tipo, representante ali do Slam Quebrado. Eu fiquei, caraca, velho, tipo, se eu vou representar o Slam, eu tenho que realmente me esforçar. E aí, desde então, eu não perco Slam. Todo Slam eu tô. Todo Slam eu tô, mesmo que eu perca, mesmo que eu ganhe, eu tô lá pra poder me exercitar. Porque a final, agora do Slam, ela vai acontecer já no próximo mês. E aí, nesse processo, eu vi que tinha como eu ainda me classificar por outros estados. Se eu procurasse ir para os outros estados, tentar por lá. E aí, nessa brincadeira, a gente tem o Goiás, né? Que tem um entorno é pertinho demais da gente. Assim, nem tanto. mas é mais acessível para você poder ir. E aí, acabou que eu fui no sarau da 01, que é um sarau que acontece lá em Valparaíso. E aí, lá, eles estavam tendo a última vaga do Goiás. Eu falei, essa é a minha chance. Se não for nessa, só ano que vem. E é isso. E aí eu fui lá e acabou que eu consegui me classificar. Então eu também vou representar o Goiás, ou seja, eu tenho 2 tentativas para estar no estadual. Seja pelo Goiás ou seja pelo DF. E aí nesse pódio eu fiquei também com o Leiberg. E o Leiberg, ele é um poeta de Taguatinga. Então nós temos 2 taguatingos, basicamente no regional. E isso é muito bom. E aí mês que vem vai ter os slams, né? Tipo, os estaduais.
São 16 poetas que participam de cada um. São poetas muito bravos, tipo assim, muito mesmo. E geralmente a gente não tem muito acesso a eles, porque eles são poetas de slam. Eu falo que isso, na verdade, é um problema, né? A gente ter tantos poetas e a gente não conseguir ver eles nos eventos. Tipo, eles não vão nos eventos, a gente não vê todos eles em escola. O Sarau da 01 tem um projeto dentro de escolas que eles levam, tanto que eles estavam tentando fazer até uma matéria de cultura, ela ser uma matéria efetiva dentro da escola, porque é uma forma, querendo ou não, porque isso, na verdade, vem de uma carência que eu vejo da minha infância. Se eu tivesse tido acesso exatamente com uma escritora dentro da escola, eu ia conseguir me espelhar e não ia passar a minha vida toda achando que eu poderia morrer de fome. Sim. E aí ter que escolher outro curso em vez de seguir o que eu realmente queria fazer. Então acaba que esse processo de escola, eu sempre falo que é um processo muito importante. E é algo que eu falo para os artistas mesmo, é muito importante a gente ocupar as escolas. Muito importante. Mesmo que a gente não seja remunerado. Porque no futuro, aquilo dali, a gente está basicamente influenciando uma criança. Às vezes a criança ali, ela não é muito boa em matemática, não é muito boa em português, não se acha boa em geografia, mas ela é boa com instrumento. Que não é uma matéria que tem na escola. Então, tipo, eu vejo que hoje em dia esse meu lado também mais cultural, ele vem muito também da minha família. Meu bisavô, ele era sanfoneiro, do casarão dos Gonzaga, lá em Caldas Novas. Então, tipo assim, eu sempre tava lá no forró com eles, com o trocinho dos velhos, assim, dançando. Então, tipo assim, sempre veio dessa parte, sabe? Tipo, eu tenho tios meus que escrevem. Eu tenho o meu tio Bronx, que ele é basicamente, ele tem uma trio de hip hop, ele dança break, lá na Ceilândia, manda os passinhos, baile charme, tudo que você imaginar, tá lá. 50 anos fazendo... rodando no chão, você fica, gente, como assim? Então, tipo assim, minha família, apesar de não ter tantas pessoas, tantos artistas na minha família, tantas pessoas ligadas à cultura, a gente ainda tem ali alguns que resistem, e aí são esses que inspiram os outros, na verdade. E aí entra nesse ponto que, tipo, se eu não tivesse na escola que eu estudei, que foi na escola classe 11, lá de Taguatinga, tipo, o meu integral não era o integral de hoje, que você coloca um aluno na sala, dá pipoca pra ele e solta, tipo, filme. Não é, tipo, vamos soltar esse filme e fazer um debate? Não. 10 filmes seguidos, tipo, isso não é integral, sabe? E vale lembrar que o integral, por exemplo, lá no plano piloto, sempre foi um integral com aulas de teatro, aulas de poesia, aulas de leitura. Lá era isso. Nas periferias, esses contraturnos chegam sendo essas coisas, né? Aí é uma problemática que a gente pode tirar essas perninhas e discutir sobre vários pontos, né? Às vezes não tem um preparo realmente da equipe do contraturno, às vezes não tem interesse mesmo, mas é válido lembrar que isso que você está falando é muito real. Os contraturnos das periferias são contraturnos muito de ocupação de tempo com qualquer coisa, né? Enquanto que no centro, os contraturnos é aula de educação física, esporte, história do esporte. Então, e é de lá que vão nascendo essas pessoas, e você é muito nítido a diferença intelectual, a diferença do que eles são inseridos, é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Então, esse apelo fica total, Ali, de verdade. E é uma verdade, esses contraturnos cada vez vão ficando mais assim, né? Nessa ocupação, nessa coisa meio de ninguém sabe exatamente o que é. Por um lado tem o pai e a mãe extremamente ocupados, que estão mais preocupados em de fato que o filho esteja num lugar seguro enquanto trabalham, que também é uma realidade dos pais e das mães periféricas, é uma realidade. A gente precisa pensar nisso. Então por isso que mais do que nunca nós precisamos de vozes que expressem, já usando aí o título do sarau de hoje, vozes que expressem essa preocupação, mas não é uma preocupação individual, porque o meu, eu já passei, eu nesse sentido de contraturno, acabou pra mim. Quando eu me preocupo com um contraturno igual a Ari está falando aqui, e eu compartilho com ela está se preocupando com ela, com ele, que ainda vão passar. E aí, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, essa realidade seja diferente. Né? Tem várias áreas por aí, e porque tiveram acesso a um tipo diferente de conteúdo, forma diferente de conteúdo. Então, enfim, te interrompi, mas só para concordar completamente com isso que você está falando. Não, mas é exatamente isso que ele disse. E aí tem essa questão, né, que quando eu estudei na escola classe 11, o integral era totalmente diferente do integral que o meu irmão teve acesso. O meu integral, eu tinha aula de balé, porque era um integral da escola que tinha uma parceria com uma ONG, que era próxima da escola. Então
Então eu tive aula de balé, tive aula de idioma, tive aula de instrumento. Isso foi, querendo ou não, me moldando, né? Parando pra pensar. E aí foi através também, eu de verdade comecei a me inserir na escrita através de uma professora dessa mesma escola. Porque lá a gente tinha aquela pasta literária, né? Que aí no começo sempre foi, nossa, vou ter que ler 10 livros, 50 livros, que chatice. E aí depois você começava a pegar o gosto. Se você começasse a ler títulos ali que te interessassem, você ia começando a pegar gosto. E foi exatamente nessa lógica. Eu comecei a gostar muito de ler, muito de ler. E aí, tipo assim, eu ficava, nossa, vai ter um pódio de 3 ali, então eu vou ler muito, mas eu vou ler muito. E aí, realmente, aí o prêmio era, tipo assim, bombom. Tipo assim, era uma coisa muito simbólica. Mas o valor daquela pasta literária não era sobre ganhar aquele bombom, na verdade. E aí, recitando, e basicamente o recital era dessa parte, né? Que você lia o livro e depois eu tinha que recontar a história, com as minhas palavras. Então não era decorar, era realmente fazer uma releitura. Uma releitura. E eu tinha que escrever um resumo. Então eu já estava treinando ali a minha escrita. Eu só não sabia. E aí nesse processo, quando eu fui para a escola fundamental, foi onde já deu um choque, né? Matérias novas, professores novos, tipo, colegas de classe novos, e aí você fica, nossa, tô perdida. E aí nesse processo, depois quando eu cheguei no 9º ano, a escola começava no 6º, né? Do 6º ao 9º. Quando eu cheguei no 9º ano, a diretoria resolveu fazer um campeonato de leitura. Aí eu falei, agora sim, vocês vão fazer algo que eu sou boa. E aí foi onde eu comecei a participar. Só que eu participei com outros 2 leitores que eles eram muito bons. Inclusive, eles eram meus melhores amigos. Então, eles eram muito bons mesmo em leitura. E eles iam muito rápido. Muito rápido. Escreviam muito rápido. E eu falei, gente, agora vai ser divertido, porque vai ser difícil. E aí, beleza, aí eu lia. E acabou que nesse campeonato, eu ganhei em 2º lugar. Tipo, todos nós 3 fomos pro pódio. Aí, minha melhor amiga veio em primeiro, o meu outro amigo veio em terceiro, eu ganhei em 2º lugar. E aí tinha premiações que já não era mais um bombom, mas a gente não tava ali pela premiação, na verdade. Aí, tipo assim, a premiação que eu ganhei foi uma máquina fotográfica daquelas bem antigas. E aí, beleza. E aí, dessa premiação foi onde veio também o meu gosto pra fotografia. Então, acaba que eu falo que minha vida, hoje em dia, tudo que eu faço, ela tá interligada desde a minha infância. Na minha infância, eu fui tendo acesso a essas coisas, de forma, às vezes, aleatória, às vezes, intencional, e isso foi moldando a área de hoje. Então, tipo assim, hoje eu sou poetisa por conta da professora, que até hoje eu não consegui encontrá-la, mas já tentei. Gente, tá, manda esse vídeo aí, gente, pela professora. Professora Tânia Vera Zaguiar, tá? CPF, RG. Ela só é muito low profile, porque eu não... Ai, meu Deus, professora, pelo amor de Deus, gente, compartilha esse vídeo aí com essa professora. E aí, tipo, conversando hoje em dia dentro das batalhas de rima, já conversei com vários meninos, porque na verdade na batalha de rima o nosso público-alvo são adolescentes, né? Sim. Então geralmente o nosso público que a gente atinge mesmo é de 15 a 17 anos. E as meninas, querendo ou não, eu tenho 22, não sou tão mais velha que eles. E quando a gente para pra conversar geralmente com adolescentes da periferia, a gente às vezes até se surpreende, a gente tipo, nossa, mas você, tipo, é muito mais velho, assim, das vivências que você passou e teve que passar. E aí nesse processo, foi onde conversando com eles, eu vi que muitos falavam, tipo assim, nossa, sou MC hoje porque um professor lá da escola falou tal coisa pra mim. Ou então, nossa, hoje eu sou poeta porque um professor, sempre tem um professor. Sempre tem um professor. Então a questão é que eu falo sempre é isso. Não adianta só eu ser poetisa, vir dar a voz, se eu não conseguir atingir ou entrar e ocupar uma escola. Porque eu sei que a minha voz, ela às vezes é um pouco mais específica quando eu tô falando com uma criança, para um adolescente, que às vezes ele está esperando aquilo, mas ele não tem acesso. E aí, por isso que eu sempre falo, sempre ressalto isso, que nós artistas, nós precisamos ocupar as escolas. E os professores, eles também deveriam ter muita consciência do quanto eles influenciam a gente. Seja desistir da escola, seja continuar na escola, seja continuar na escola, mas fazer uma faculdade e talvez não ser aquilo dali de fato o seu sonho. Porque na verdade a escola ela vem pré-programada para isso, né? Você estuda, sai de lá, trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e lazer. Muitas vezes quando a gente fala de periferia, a gente está falando de pessoas que trabalham para sobreviver e que não tem lazer. E aí dentro da escola, às vezes é o maior refúgio que a gente tem, né?
de às vezes ter, sei lá, um show de talento. E a gente, nossa, eu vou apresentar tal música que eu canto todo dia lá no meu quarto, entre meia-noite e 1h da manhã. Então, assim, o que eu falo pra vocês mesmo é isso. Tipo, nós artistas, nós temos que estar ocupando escolas, nós temos que estar ocupando outras quebradas, não só as nossas quebradas, pra poder a gente ter reconhecimento e também as pessoas entenderem que existe artista em toda esquina do DF. Mas não existe artista que sai para todas as esquinas do DF. Essa é a problemática, na verdade. Da mesma coisa que os poetas. Por isso que eu sempre encho o saco dos meninos nas batalhas de rima. Eu falo, gente, não adianta vocês virem aqui na batalha de rima recitar a poesia e vocês não irem pro slam. Porque lá é o espaço ideal para vocês competirem com a poesia falada. Então, vocês estão vindo aqui, ok, entendi que você é um artista muito foda, um poeta muito bom, mas embora também ocupar esses outros espaços. Vai ser visto, né? Vai distribuir essa voz, vai... Exatamente. O Fanfarra tem esse objetivo, de apresentações de artistas. O principal objetivo do Fanfarra é esse lançamento dessas novidades, dessas que às vezes nem são novidades, tá? Porque na verdade estão mais específicos naquele local, trazer essa galera para cá. Então, por exemplo, a gente tem você apresentando, por exemplo, hoje, trazendo muita informação diferente para mim, por exemplo. Eu sou da Ceilândia também, vejo batalhas de rima lá na estação do metrô Terminal de Ceilândia, toda quarta-feira à noite tem. Mas realmente eu não vejo mulher lá, eu não vejo garotas lá, não vejo. E aí hoje ter você essa figura aqui, caramba, que legal isso. E aí você traz uma outra realidade, uma outra perspectiva. Você fala sobre a escola. Isso muda completamente a nossa visão, isso insere a gente nesse universo. Eu posso dizer que você furou a bolha hoje, assim, de verdade. Então, agora, hoje, inclusive, a gente tem outro Fanfarra, que tem outro lançamento também. A ideia é essa, né? Daqui a pouco, 17h30, tem o Me Chame Pelo Nome. Os domingos estão virando um grande Fanfarra, que são, por exemplo, 2 fanfarras, um 16 e um 17h30. Tá meio todo mundo se misturando, começando um, depois entra o outro, fica o público e tudo mais. Então, a intenção desse projeto é esse lançamento de artistas. Relançamento, por exemplo, a banda Castigo, que é uma banda de rock que apresentou aqui no Sonora, estava há 1 ano parada. Teve gente desde a pandemia parada, então foi um relançamento. Então, assim, Ari, quero agradecer demais a sua presença, demais. O Fanfarra até agora serviu para essa apresentação da Ari, né? E aí a gente vai puxar, vai dar um intervalinho, porque daqui a pouco Me Chame Pelo Nome, que é o grupo de artistas que vão apresentar o Fanfarra aqui também, vai entrar e a gente vai transformar isso então num grande fanfarrão. Fica 16, já emenda daqui a pouco 17h30, é o tempo que a gente bebe uma água, é o tempo que a gente respira um pouco. Daqui a pouco o grupo entra às 17h30, então a gente assim, não deu tempo de abrir o palco, né, após a sua apresentação, mas Me Chame Pelo Nome vai apresentar e a gente abre o palco de novo e a gente faz essas apresentações. Combinado? Então, gente, com vocês, Ari! Também, né, nega? Que a gente também quer ouvir mais, né? Bom, então eu vou dar um espaço para um agradecimento mais uma vez pro Du, que é o nosso fotógrafo, pra Drica, que tá aqui, nossa intérprete da noite. Renan. Eu ia falar, eu ia acertar. Na minha cabeça não era. Na minha cabeça não era, eu parei no Rê. Renan. Eu fiquei vou dizer com muito orgulho porque que eu estou confundindo os nomes. Nós temos uma lista bem grandona de intérpretes que estão participando do festival. Então é muito legal. Então todo dia tem um diferente, tem uma dupla diferente. Antigamente era só 1 ou 2. Eu conheci todo mundo. Aí agora é o maior prazer de não conhecer ninguém. Porque todo dia é um dia. Todo dia é um intérprete diferente. Então é muito legal. O Felipe, que está aqui com a gente, quero agradecer. Porque a Renata e o Londe, que são os nossos assistentes de palco, são os nossos assistentes de palco surdos. E quem fez o treinamento de acessibilidade para a equipe, para poder, enfim, se comunicar com clareza, com o mínimo de respeito também com os nossos assistentes surdos e com os convidados também, que público gigantesco de convidados surdos que estão vindo, muito legal isso. Foi o Felipe que fez esse nosso treinamento. Muito legal. E o Samuel, que é o surdo.
É o Samuel, que foi ali o professor, o Felipe estava mediando, muito legal, o Du participou com a gente, foi muito da hora. Mas, gente, são 16h52, daqui a pouco me chamem pelo nome, que é um coletivo de artistas que vão vir aqui fazer umas apresentações pra gente. Precisa se arrumar, precisa se preparar. A gente precisa dar um tempinho pra eles. Então eu vou pedir pra gente ir pra lá novamente pra recepção. Mais uma vez, tem banheiro dentro do shopping, se vocês quiserem. Tem água na recepção. Tem uma padaria logo um pouquinho mais ali pra frente, se quiserem comer um lanchinho. 5h30 a gente começa com Me Chama Pelo Nome, combinado? Então beleza, gente. Obrigado.